Bom dia aos colegas aí dos demais estados. Eu queria lembrar vocês que amanhã a nossa atividade tem duas partes, né? Primeiro, uma avaliação e normalmente as pessoas ficam nervosas quando se fala em avaliação, né? Prova, etc. No momento que vocês, professores, se sentam desse lado, se tornam imediatamente alunos, né? Que ficam apavorados, preocupados com relação à avaliação. Mas, na verdade, essa avaliação é mais nossa do que de vocês, né? Então, o que a gente quer saber é até que ponto o curso contribui, até que ponto as ideias, de fato, chegam a vocês. Tá? Então, é uma avaliação para ser feita com seriedade, mas com tranquilidade. Tá? Então, essa é a primeira parte da nossa atividade amanhã. E a segunda parte é uma sessão de dúvidas e discussão. E, mais uma vez, é fundamental para essa segunda parte a colaboração de vocês. Então, por favor, nos enviem perguntas que vocês gostariam que fossem discutidas por nós nessa sessão. Podem ser dúvidas a respeito de aspectos aqui do curso que não ficaram completamente entendidos, esclarecidos. Podem ser dúvidas mais gerais a respeito da matemática do ensino médio. Pode ser questionamento a respeito do ensino de matemática e da maneira como vocês, como professores de matemática, atuam no dia a dia. Tá? Enfim, é uma oportunidade para a gente colocar aqui na mesa essas questões que vocês, porventura, têm. Tá? Então, por favor, colaborem. O pessoal aqui do Rio pode escrever numa folha de papel e deixar aqui na mesa, que a gente vai colecionar e organizar. Tá? Para os demais estados, entreguem ao coordenador. O coordenador reúne essas dúvidas, envia aqui por e-mail para o Rio, para que a gente possa organizar e colecionar essas dúvidas para a sessão de amanhã. Ok? Bom, o que nós vamos tratar hoje é de um assunto que raramente tem sido tratado aqui no nosso curso. Eu acho que não tem na nossa coleção de vídeos de cursos passados, aí gravados, nenhuma aula a respeito deste assunto, tá? Que se refere ao capítulo 6 aí do livro, cujo título é Médias e Princípio das Gavetas. Então, esse capítulo está aqui no livro, tá, por insistência do Morgado, né? Então, o Morgado ele tinha assim, opiniões muito fortes, né, sobre como deveria ser o ensino médio, especialmente no que se refere à matemática discreta. Tá? E ele achava que faltava no ensino médio que os alunos travassem contato de maneira organizada, tá, com esse tema, tá? E de dois outros temas. Tá? Um deles, vocês já tiveram aqui essa semana, que foi matemática financeira, que hoje em dia até faz mais parte dos livros didáticos do que fazia quando nós lançamos esse livro originalmente. Tá? Então, hoje em dia, eu acho que essa mensagem, né, eu acho que o Morgado certamente contribuiu para isso, chegou aí os autores de livros didáticos. Tá? Então, matemática financeira não é um assunto completamente desconhecido nos livros didáticos, embora poderia ser tratado com muito mais ênfase do que é. E tem outros dois capítulos aqui do livro, que um deles é esse, Média e Princípio das Gavetas. Tá? O outro é Relações de Recorrência. Então, talvez a próxima vez que a gente dê esse curso, a gente faça Relações de Recorrência, para ficar também registrado aí na coleção de vídeos, tá? Que são ainda bastante
ausentes aí do ensino médio. Não é que médias, né, seja um assunto desconhecido. Tá? Normalmente os alunos, né, aprendem a definição, tá, das médias aritméticas, né? Geométrica e harmônica. Então, nessas definições, nós temos uma coleção de números, n números, x1, x2, xn, tá? E a gente define a média aritmética desses números, como mesmo? O que é a média aritmética? Soma desses números divide pela quantidade deles. Tá? Define a média geométrica como raiz enésima desse produto. Aqui tem uma observação, né? Isso nem sempre funciona, né? Então, se entre esses números, tá, há números negativos e n for par, tá, essa média pode não estar definida. E, na verdade, média geométrica, tá, só faz sentido, a gente vai ver já por quê, quando os números têm o mesmo sinal, mais especificamente são positivos. Tá? Então, quando a gente fala de média geométrica, nós vamos supor que estamos diante de uma coleção de números positivos. Para as demais, não, tá? Mas para a média geométrica, só faz sentido realmente a gente definir para números positivos. E, finalmente, a média harmônica, né, que é a menos conhecida delas, e que é como mesmo? Hein? Como é que vocês explicam? Então, os alunos, hoje em dia se fala nessas médias aí na escola? Fala. Antigamente se falava nas primeiras séries, na sexta série, sétima série. Então, como é que é mesmo? Como é que a gente explica para os alunos o que é a média harmônica? Hein? O que é a média harmônica mesmo? Inverso. Inverso. Da média aritmética dos inversos. Então, certo? O inverso da média aritmética dos inversos, que, claro, pode ser escrita também. Tá. Agora, para que isso? Para que serve? O que serve a gente definir essas quantidades? Tá? Porque, onde é que a gente utiliza médias? Por que se utiliza a média? Por exemplo, na escola, tá, os alunos estão habituados a trabalhar com médias. Com a média aritmética, tá, ou a média aritmética ponderada, tá, que é uma modificação aqui da média aritmética, em que cada observação ganha um peso e no denominador a gente tem a soma dos pesos. Quer dizer, a média aritmética simples é o caso particular da média ponderada, no qual todos os pesos são iguais a 1. Tá? Todos os pesos são iguais. Tá? E qual é a ideia? Então, quando você tem um aluno, tá? Esse aluno faz 4 provas durante o ano, tá? E você, no final, tira a média aritmética, qual é o significado desse número que você obtém? Para que você calcula essa média? O que significa essa média? Isso, exatamente. Falar aqui exatamente o conceito, a ideia de média. Tá? Então, a média das notas, tá, é uma nota que, substituída
colocada no lugar de cada uma das outras, tá, produz o mesmo efeito, tá, em relação ao total de pontos, tá, ao trabalho total que o aluno fez durante o ano. Tá? Então, a ideia, tá, de média, tá, é de servir de uma medida resumo. Tá? Então, de que você possa utilizar um único número para substituir uma coleção, tá, sempre no espírito de que este número está colocado no lugar de cada um dos demais, produza o mesmo efeito. Tá? E a existência aí de diferentes tipos de média tem a ver com o fato de que, dependendo da situação, tá, a maneira de você substituir uma coleção de números por um único número, tá, varia. Tá? Então, vamos ver exemplos aí dessas situações. Então, a renda mensal de um vendedor em 3 meses consecutivos foi de... Vou pegar os números aqui que eu tinha visto. R$4.000, R$7.500 e R$3.500. Então, qual foi sua renda mensal média no período? Então, essa é uma coisa que é um cálculo que a gente faz, tá, com muita frequência, né? Então, você tem uma renda variável aqui de um comerciante, de um vendedor, tá? E você quer resumir, tá, essa coleção de números por um único número que seja, de uma certa forma, típico, tá, desse período. Tá? Então, nesse caso, qual é a média apropriada a se utilizar? Então, nesse caso, tá, a ideia, tá, é que nós queremos resumir por um número, tá, que tem a propriedade de que, substituindo cada um desses rendimentos, produz, ao final do período, tá, o mesmo rendimento total. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, o que a gente quer manter aqui, tá, é obter um valor que conduza, tá, ao mesmo rendimento total. Tá? Então, 3 vezes, tá, esse rendimento médio, tá, deve ser igual à soma de 4.000, 7.500 e 3.500, e aí esse rendimento deve ser exatamente a média aritmética, tá, dos 3 valores. Faz sentido aqui você tomar a média aritmética porque ela substitui o desempenho total nesse período. Certo? Quando é que dá isso aí? 5.000. Não? 7.500 com 3.500, 11, com 4, 15, dividido por 3, 5.000. Tá? Mas nem sempre é o caso. Então, vejam essa situação aqui. Certo produto, ou deixa eu colocar diferente, preço de certo produto, em anos consecutivos, aumentou
62% e 100%. Qual foi o aumento anual médio desse produto? Tá? Isso é uma situação que muitas vezes acontece na prática. Tá? E jornalistas, por exemplo, adoram fazer contas erradas aí nesse tipo de situação. Tá? Então, se você faz essa pergunta, tá? Aumentos em 2 anos consecutivos de 62%, tá? E 100%, tá? Vai ser muito comum, tá? Que você ter essa conta aqui. O aumento médio é 62% mais 100% dividido por 2, tá? Que é igual a 81%. Tá? Isso está errado. Essa não é a maneira correta, tá, da gente calcular, tá, esse aumento médio. Tá? Por que não? O que está de errado aqui? Não, a gente pode verificar se está errado mesmo. Tá? Se tiver certo, tá, um acréscimo de 100%, tá, seguido de um acréscimo de 62%, seguido de um acréscimo de 100%, devia ser equivalente a um acréscimo de 81%, seguido de um acréscimo, tá, de 81%. Tá? Então, para fixar as ideias, tá, não importa aqui o valor inicial, digamos que o preço inicial do produto seja 100. Então, aqui em cima, no momento que aumenta 62%, tá, passa a ser 162. Tá? No momento em que ele aumenta 100%, significa que ele dobra, né? Então, passa a ser 324. Tá? Nesse outro caso, ele começa com 100, depois de ter um aumento de 81%, tá? Passa a ser 181, tá? E aí, no próximo período, né, ele vai ser multiplicado por 1,81, tá? E quanto é que dá? 327,61. Tá? Que não tem o mesmo efeito dos 2 aumentos sucessivos. Tá? Então, é parecido, tá? Mas não é exatamente igual. Então, tomar a média aritmética não é adequado aqui nesse caso, tá? Porque não reproduz, tá, o efeito dos 2 aumentos sucessivos. Tá? A média apropriada para tomar aqui é a média geométrica. Tá? Não dos números 62%, 0,62%, tá? E 1, mas de que números? Dos fatores de aumento. Tá? Então, a maneira correta de pensar é a seguinte. No primeiro período, o preço vai ser multiplicado por 1,62. Tá? No segundo período, ele vai ser multiplicado por 2. Tá? E eu quero descobrir qual é o fator de aumento aqui, tal que, se eu multiplicar em ambos os períodos, tá, por esse fator f, o resultado seja o mesmo. Certo? Então, o que a gente tem é que f ao quadrado é igual a 1,62 vezes 2, que é igual a 3,24. Tá? Daí, o f é a raiz quadrada disso, quer dizer, a média geométrica dos fatores de aumento.
Tá? Isso aqui dá raiz quadrada de 3,24, que é 1,8. Então, qual é o aumento anual médio? 80%. Então, a resposta correta, tá, aqui para o nosso problema é que esse aumento anual médio é um aumento de 80%, tá, e não de 81%. Claro que essa discussão tem muito a ver com a questão aí dos juros compostos, né? Quando você acumula aumentos, essa acumulação é multiplicativa, não é aditiva. Tá? Da mesma maneira que o natural, quando você tem uma capitalização, tá? o crescimento aí de uma dívida, tá? Pensar de que a taxa de juros atua multiplicativamente, né? Através de um mais I, tá? E não aditivamente. Okay? Então, média aritmética aqui está errado. Tá? É uma aproximação, dá para a gente até ter uma ideia de qual é o aumento médio, tá? Mas não é a coisa correta a ser adotada para essa situação. Ok? Vamos ver um exemplo aqui em que a média harmônica, tá, é a média natural. Então, um exemplo mais clássico de uso da média harmônica, tá, é no contexto aí de velocidades. Né? Então, uma viagem de ida e volta foi feita com velocidade média de 40 km por hora na ida, estava engarrafado o trânsito, e 60 km por hora na volta. Ainda estava engarrafado, mas não tanto. Qual foi a velocidade média no percurso? Percurso de ida e volta, né? Então, a gente seria muito tentado, né, a fazer algo assim, velocidade média igual 40 na ida, 60 na volta, igual a 50 km por hora. Tá? Mais uma vez, eu afirmo que isso é incorreto. Tá? Então, verificando por que está incorreto. Então, eu não disse, tá, qual era o comprimento aqui do percurso. Tá? Mas para mostrar que isso aqui não funciona, depois a gente vai fazer aqui no caso geral, mas digamos que essa distância tenha sido uma distância de 120 quilômetros. Tá? Então, se esse resultado aqui for o correto, isso significa que, caso a gente tivesse trafegado o tempo inteiro nessa velocidade, a gente deveria ter demorado o mesmo tempo, tá, que demorou na viagem que a gente fez. Tá? Esse espírito de velocidade média. Mas vejamos, se essa distância for de 120 km, tá, então quanto tempo eu vou demorar na ida? Eu estou indo a 40 km por hora em média, tá? Isso significa que eu vou gastar 3 horas. Tá? E na volta? 2 horas. Tá? Mas, se eu trafegar a 50 km por hora, neste tempo que gastou a minha viagem, que distância eu vou percorrer? Só para verificar que está errado, tá?
se eu trafegasse essas 5 horas nessa velocidade, eu percorreria 250 quilômetros, tá? E não os 240 que efetivamente são o comprimento do meu percurso. Tá? Então, a velocidade média não funciona aqui. Tá? Então, qual é a velocidade? A média aritmética não funciona aqui. Tá? Então, generalizando aqui a situação, para vocês se convencerem que realmente a média harmônica é quem vai fazer esse papel, então, como é que eu faço para calcular a velocidade média no percurso? Eu tenho que dividir qual foi o comprimento total do percurso. Então, só para mostrar que realmente independe disso aqui, tá? Agora, no lugar de chamar isso aqui de 120 km, eu vou chamar de D, essa distância. Então, o meu percurso total tem comprimento 2D. Tá? E qual foi o tempo que eu gastei, tá, para fazer a minha viagem? Então, para a gente fazer isso aqui de forma geral, tá, eu vou chamar de V1 a velocidade de ida, de V2 a velocidade na volta. Então, o tempo que eu gastei na ida é D sobre V1. Enquanto o tempo que eu gastei na volta é D sobre V2. Isso, o D cancela, né? E ficamos com 2, 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, que é exatamente a definição da média harmônica, tá, de V1 e V2. Certo? Se passar o 2 aqui para baixo, fica o inverso da média aritmética dos inversos. Tá? Então, isso é a média harmônica, né? É o H. E nesse caso, para o nosso problema, isso vai dar 2 sobre 1 sobre 40, mais 1 sobre 60, e alguém já fez a conta aí, deu quanto mesmo? 48 km por hora. A gente já sabia que tinha que ser menos do que 50, porque com 50 a gente já sabia que era isso, né? Que é o número que multiplicado por 5 teria que dar 240 para essa situação específica. Ok? Então, médias, ou seja, simplesmente mostrar para os alunos aí a definição de médias adianta pouco, tá? Acho que é importante mostrar que cada uma dessas médias aparece de maneira natural em certos contextos. É claro que disparado a média aritmética é a mais importante, a mais usada, tá? Mas as outras têm aí o seu papel. Bom, um fato notável a respeito dessas médias, né? Então, observem que esses dois exemplos, tá, aqui, aconteceu algo interessante aqui quando a gente compara, tá, o resultado do problema, né, com o resultado obtido usando a média aritmética. Então, se você usa a média aritmética, e se você aplicasse isso aqui aos fatores de aumento, ia dar no mesmo, né? Então, a média aritmética dos fatores de aumento, 1,62 e 2, é 1,81. Tá? Então, a média aritmética, tá, deu um pouquinho maior do que a média geométrica. Tá? Aqui, tá, a média aritmética deu um pouquinho maior do que a média harmônica. Tá? Então, tem um resultado notável, tá,
que é a chamada desigualdade das médias. Ela diz o seguinte. Então, eu vou supor que eu tenho uma coleção de números positivos. Então, sempre a gente tem essa desigualdade. Então, a média aritmética é maior ou igual à geométrica, tá? Maior ou igual à harmônica, com igualdade somente quando todos os n valores são iguais. Que quando os valores são iguais, todas as médias coincidem, é óbvio, né? Porque se os valores são todos iguais, então cada uma das médias, tá, é igual ao próprio número. Tá? O que é notável é que essa é a única situação em que essas médias empatam. Tá? Então, essa é uma desigualdade notável, tá? E que é útil para resolver problemas que, às vezes, problemas que, usando a matemática do ensino médio, são difíceis de serem resolvidos, conforme eu vou mostrar aí a seguir. Tá? Então, um primeiro comentário aqui que eu queria fazer, tá, é que essa desigualdade tem duas partes. Né? A maior ou igual a G e G maior ou igual a H. Tá? Então, o primeiro comentário que eu queria fazer, tá, é que basta demonstrar a parte em amarelo. Porque se isso é verdade, então isso aqui é necessariamente verdade também. Tá? Então, primeiro comentário é que se você demonstra, tá, que A é maior ou igual a G, tá, a segunda parte aqui da desigualdade, ela resulta da gente aplicar, tá, essa desigualdade. Então, supondo que eu consegui demonstrar que sempre A é maior ou igual a G. Tá? Se eu já tenho esse fato, o outro é uma consequência. Tá? Então, estou dizendo é que para mostrar G maior ou igual a H, basta aplicar A maior ou igual a G aos inversos dos números. Ok? Então, suponhamos que você já tenha demonstrado que A é maior ou igual a G. Tá? Se você já demonstrou que A é maior ou igual a G, então 1 sobre x1 mais 1 sobre xn sobre n, que é uma média aritmética dos números 1 sobre x1 a 1 sobre xn, vai ser maior ou igual a raiz enésima do produto 1 sobre x1 que multiplica 1 sobre xn. Tá? Então, todos os números aqui são positivos. Né? Então, se esse número positivo é maior ou igual a esse número positivo, então o que eu posso dizer que ocorre com os inversos dele? Vai valer essa desigualdade invertida, certo? Então, se isso vale, então o inverso disso, então 1 sobre x1
mais 1 sobre xn sobre n vai ser menor ou igual ao inverso desse número. Mas qual é o inverso desse número? É raiz enésima de x1, xn. Certo? O que a gente tem aqui à esquerda é o H. O que a gente tem aqui à direita é o G. Tá? Então, se a gente conseguir mostrar que A é maior ou igual a G, a gente ganha de graça outra desigualdade, tá? Do G maior ou igual a H. Então, a questão é como é que a gente mostra que o A é maior ou igual a G. Então, essa é uma desigualdade aí famosa, né? Que tem muitas demonstrações, tá? Muitas formas aí de demonstrar, tá? Algumas usando desigualdades aí do cálculo. Tá? Então, eu queria começar, e possivelmente eu só vou fazer agora, tá? Aqui, tá? O caso n igual a 2. Vou só dar uma ideia para vocês como é que faz o caso geral. Está no livro, tá? Para estimular vocês a lerem aí o caso geral, tá? Aí no livro. Mas o caso n igual a 2, tá? Então, o caso geral, não sei se é o caso de fazer em sala de aula, tá? Mas o caso n igual a 2 certamente deve ser feito em sala de aula, tá? É um exercício que vocês devem encontrar algum espaço aqui, tá? Para explicar o caso n igual a 2. Tá? Então, o caso n igual a 2 é extremamente simples, né? Porque vamos calcular a diferença A menos G. Então, o que é a diferença A menos G? x1 mais x2 sobre 2 menos raiz quadrada x1, x2. Que é igual a x1 mais x2 menos 2 raiz quadrada de x1, x2 sobre 2. Reconhece esse numerador? Isso aqui é um produto notável, né? Então, x1 é o quadrado da raiz quadrada de x1. Tá? x2 é o quadrado da raiz de x2. Tá? Menos o duplo produto desses dois números. Então, esse numerador é raiz de x1 menos raiz de x2 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Ok? Realmente, quando eu desenvolvo isso aqui, o que vai dar? x1 menos 2 vezes raiz quadrada de x1 vezes raiz quadrada de x2. Tá? Lembre-se que todos os números aqui são positivos. Tá? Então, não tem que me preocupar com essa questão de sinal aqui do x1 e x2. Tá? É claro que isso aqui é maior ou igual a zero. Portanto, A é maior ou igual a G. Tá? E além disso, A menos G é igual a zero, quer dizer, o A é igual a G. Quando é que isso aqui é igual a zero? O único jeito é raiz quadrada de x1 ser igual a raiz quadrada de x2, tá? Para que esses números, a diferença seja igual a zero. Tá? Portanto, o único jeito da média aritmética ser igual à média geométrica, tá? É os dois números serem exatamente o mesmo. Em qualquer outro caso, tá? A média aritmética vai ser maior do que a média geométrica. Tá? E é claro que essa parte aqui da propriedade também é herdada aqui na
discussão sobre a média harmônica e a geométrica. Tá? O único jeito dessas duas médias serem iguais, tá? No caso n igual a 2, é os inversos serem todos iguais. Mas se os inversos são todos iguais, os números originais são iguais. Tá? Então, eu não vou fazer aqui a demonstração no caso geral, tá? Só para orientar aí a leitura de vocês aí no livro, a estratégia da demonstração que é dada no livro, que é uma demonstração extremamente engenhosa, tá? Ela faz dois passos. Tá? Então, primeiro, o caso que é simples, que é quando o número de termos, tá, é uma potência de 2. Tá? É simples, porque para você passar, por exemplo, de 2 para 4, você grupa os termos 2 a 2. Tá? E faz a demonstração, tá, usando o fato de você já saber que as coisas funcionam para 2 termos, você passa para 4, depois para 8, tá, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é uma ideia bem natural. Tá? A ideia que não é assim tão natural, tá, mas que funciona super bem, tá, surpreendentemente bem, no caso de que você tenha um n geral aqui, tá? Então, digamos que como é que você faz, por exemplo, para demonstrar para 3 números? Tá? Então, o truque para você demonstrar para n geral é reduzir o caso anterior. Mas fala, poxa, peraí, eu tenho 3 números, como é que eu vou fazer aparecer um 4º número? Então, o truque é completar o que falta para chegar a uma potência de 2 com termos que são iguais à média aritmética. Tá? Então, quando você aplica a desigualdade das médias, tá, para esses números, x1, x2, x3, A, que você já demonstrou aqui, tá, magicamente, tá, sai a desigualdade relativa a x1, x2, x3. Tá? Então, vejam no livro. Tá? Conforme for, se a gente tiver tempo, fala um pouco mais disso aí na sexta-feira, amanhã. Ok? Eu quero, no lugar de fazer a demonstração, fazer 2 coisas. Eu quero ilustrar o uso para resolver um problema. Então, vamos considerar essa expressão x mais 4 sobre x, tá? Onde x é um número positivo, tá? Um número real positivo. Tá? E a pergunta qual é o valor mínimo atingido por essa expressão, x mais 4 sobre x. Então, por exemplo, se a gente fizer aqui uma tabelinha de valores, né? Então, para x igual a 1, por exemplo, tá? Esse resultado vai ser 1 mais 4, que é 5. Para x igual a 2, tá? Isso aqui vai dar 2 mais 2, que é 4. Para x igual a 3, vai dar 3 mais 4 terços, que vai dar 4 e 1 terço. Né? E assim por diante.
Então, entre esses valores aqui, o menor é 2. Tá? Como é que eu faço para, por exemplo, ter a certeza que eu estou considerando x real, não inteiro? Né? Então, como é que a gente resolveria esse problema? Sabemos resolver esse problema? Legal. Tá? Vamos ver uma variedade de maneiras de resolver esse problema. Tá? Então, se eu tenho que resolver esse problema, provavelmente o que eu faria é usar o canhão do cálculo, certo? Deriva igual a 0, certo? Então, se você tem cálculo, o famoso deriva igual a 0, tá? Bom, depois tem que estudar, ver o sinal da derivada, da segunda derivada, etc. Tá? Mas por cálculo, usando as ferramentas do cálculo, é um problema trivial, certo? Então, a derivada aqui vai ser 1 menos 4 sobre x2 igual a 0, vai dar x igual a mais ou menos 2. Tá? Sugere que este resultado, de fato, vai ser o mínimo. Ok, esse é um modo, mas isso não usa uma matemática que não está disponível para os alunos do ensino médio. Tá? Alguém falou, gostei, usa a equação de segundo grau. Como? Cadê a equação de segundo grau? Multiplicar por x não adianta, não. Gostei, agora não estou gostando mais. Porque se você multiplicar por x, você vai alterar aqui a expressão. O valor, não pode multiplicar por x e resolver qual é o valor mínimo, tá, de x2 mais 4. Tá? Isso não pode. Completa quadrado, certo? No fundo, isso é a mesma coisa que redescobrir a média aritmética e geométrica. Tá? Então, deixa eu falar algo, tá, que pode ajudar vocês em outras circunstâncias. Nosso problema aqui é o problema de achar... Então, quando vocês ensinam funções para os alunos de vocês, certamente vocês ensinam os alunos como calcular o domínio, tá, de uma função dada por uma expressão. Né? Então, seguindo a convenção de que o domínio de uma função, tá, é o conjunto mais amplo onde a expressão está definida, qual é o domínio aqui da função x mais 4 sobre x? X diferente de 0, certo? Qual é a imagem dessa função? Temos um método para achar a imagem de uma função? Pois é, mas existe um método, tá? Que é pouco conhecido, que pode ser usado, tá? Em muitas circunstâncias. Tá? O que eu quero achar, tá, é a imagem dessa função. Na verdade, não é bem dessa função, é para x maior do que 0, tá? Mas, digamos que eu quisesse achar a imagem de f de x igual a x mais 4 sobre x. Tá? Como é que eu faria para fazer isso? Isso não me ajuda. Tá? O fato da função ser sempre positiva, tá, me dá um conjunto que vai conter a imagem, mas não vai ser a imagem. Então, a maneira da gente responder a essa pergunta é a seguinte: para que valores de y existe x tal que x mais 4 sobre x igual a y. Tá? É essa pergunta que a gente tem que responder. Tá? Para que valores de y existe algum x tal que, calculando o valor da função para esse x, a gente encontre y. Mas isso que está aqui, quando você falou usar uma equação de segundo grau, eu achei que era isso que você queria dizer. Porque responder a essa pergunta, tá, é responder, isso aqui é equivalente, né, para x diferente de 0, a x2 menos
yx mais 4 igual a zero. Que é uma equação do segundo grau, tá, em x. Então, quando é que existe um x satisfazendo a essa equação? Sempre que essa equação tiver solução. Essa equação quadrática aqui em x tem solução. Quando é que ela tem solução? Então, ela tem solução. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau em x. Quando é que ela tem solução? Quando é que uma equação do segundo grau tem solução, gente? C só C. Você tem em solução real. Nosso domínio aqui é o dos reais, né? C e somente C. O delta dela é maior ou igual a zero. Mas qual é o delta dessa equação? Então, menos y ao quadrado, né? Y2, tá? Menos 16 maior ou igual a zero. Tá? A solução de y2 menos 16 maior ou igual a zero é y maior ou igual a 4 ou y menor ou igual a menos 4. Tá? Então, esses valores aqui são aqueles para x positivo e esses aqui são para x negativo. Tá? Então, sempre que eu tiver um y maior ou igual a 4, vai existir um x que leve a esse valor. Então, qual é o valor mínimo de y? 4. Então, o valor mínimo de y é 4. E quando y é igual a 4, a equação fica x2 menos 4x mais 4 igual a zero. Tá? Que é obtido para x igual a 2. Ok? Então, esse método aqui pode ser obtido para colocar, tá, o problema de achar a imagem de uma função como um problema de existência de raiz de uma equação. Não necessariamente isso vai te ajudar, tá? Porque essa equação aqui pode ser complicada, tá? Você não saber fazer, mas em muitos casos isso permite que a gente calcule a imagem de uma função. Tem um método para achar, de uma maneira algébrica, a imagem de uma função. Ok? Então, temos o cálculo, temos esse método, mas, obviamente, eu coloquei esse exemplo aí para a gente explorar a desigualdade das médias. Então, a terceira solução consiste em a gente tentar explorar a desigualdade das médias. Como? Maximiza pela geométrica. Mas por quê? Por que isso me ajuda? Qual é a observação que a gente tem a respeito desses dois números aqui, cuja soma eu quero minimizar? É o menor valor possível da média aritmética. Mas por que... O pessoal está falando, menor valor possível da média aritmética. Mas por que isso funciona aqui? Eu posso substituir esses dois valores por esse valor da média aritmética sem ter o prejuízo... Mas você está faltando vocês dizerem uma coisa fundamental, tá? O que esses dois números aqui, x e 4 sobre x, têm de especial? Não importa qual seja o valor de x, a média geométrica desses dois números é o quê? É 4. Tá? Então, a média geométrica, então, para todo x... Não, 4 não, 2, né? Para todo x,
a média geométrica de x e 4 sobre x, que eu vou usar essa notação aqui, tá? Essa média geométrica, a todo x maior do que zero, tá? É raiz quadrada de x vezes 4 sobre x, que é igual a 2. Então, a média geométrica é fixa desses números. Tá? O x varia, os números x e 4 sobre x variam, mas a sua média geométrica permanece constante. Então, problemas em que essa desigualdade ajuda é quando você olha para o problema, esses números aí, eles têm uma média aritmética constante, uma média geométrica constante. Então, é isso que me permite resolver. Tá? Isso não vai funcionar em todos os casos. Tá? Esse é um caso bem especial de eu ter dois números cujo produto é constante, portanto, a média geométrica é constante. Tá? Logo, a média aritmética deles, que é o x mais 4x mais 4 sobre x sobre 2, tá? É maior ou igual a 2 ou seja, x mais 4x maior ou igual a 4. Isso mostrou que esses resultados são sempre maiores ou iguais a 4. Tá? Mas vai existir algum x para o qual isso aqui vai ser exatamente igual a 4? Sim, porque a gente sabe que a média aritmética empata com a média geométrica quando os números são iguais. Então, com igualdade, quando x igual a 4 sobre x. Morgado, toda vez que tocava um celular na aula dele, perguntava, é para mim? É para mim? É para mim? Então, é para mim? Então, a igualdade vai acontecer quando x igual a 4 sobre x. Então, essa igualdade ocorre para x igual a mais ou menos 2, mas estamos falando de números positivos, né? Então menos não se aplica, e a gente chega à mesma conclusão anterior. Tá? O valor mínimo é 4, tá? Que ocorre quando x é igual a 2. Você fala, agora qualquer problema de máximo e mínimo vou poder resolver usando a desigualdade das médias. Claro que não. Tá? Você só vai poder usar isso aqui nessas circunstâncias em que você consiga olhar para aquele problema e descobrir, uma das duas médias é constante. Tá? Então, posso dizer uma coisa interessante a respeito da outra. Ok? Bom, agora tem uma coisa que não quer calar. Tá bom, vimos as médias. E o princípio das gavetas? O que ele tem a ver com essa história toda? Tá? Onde é que entra aí o princípio das gavetas? Então, vou até botar uma pergunta. E o princípio das gavetas? Tá? Onde é que ele entra, tá, aqui na história? Então, a conexão aí que o Morgado faz com relação a isso, tá, é relativa à seguinte propriedade, tá, da média aritmética. Tá? Então, se a média aritmética, na verdade, essa propriedade vale para as outras também. Tá? Mas se a média aritmética, mas eu quero me concentrar aqui na média aritmética. Se a média aritmética de x1
x2, xn. Tá? A. Então, pelo menos um dos xi é maior ou igual a. Óbvio isso? Então, essa é uma propriedade da média, né? Então, se você tem uma coleção de números, tá? Cuja média é 7, é impossível que todos os números sejam menores do que 7. Tá? E a demonstração é óbvia, né? Então, se a gente tem x1 menor do que a, xn menor do que a, tá? Então, x1 mais x2 mais xn sobre n, tá? Vai ser menor que NA sobre N, que é menor do que A. Ou seja, se todos os números são menores do que A, sua média tem que ser menor do que A também. É igual a. A última aqui é igual a. Tá? Então, a média aritmética, tá, vai ser menor do que essa constante aqui que a gente está supondo que esses números sejam iguais. Ou seja, você não pode ter a média igual a um determinado valor com todos os números menores do que ele. Tá? O que isso tem a ver com o princípio das gavetas? Então, por exemplo, a gente pode usar esse fato para por exemplo, nessa situação. Tá? Mostra que... então, quantos alunos a gente tem aqui? 130, por aí. Mostra que em um conjunto de 130 pessoas, pelo menos 11 fazem aniversário em um mesmo mês. Então, se vocês são 130 aqui no auditório, aqui no Rio, tá, eu garanto, tá, que vai haver algum mês do ano, tá, em que pelo menos 11 de vocês façam aniversário. Não sei se é janeiro, se é fevereiro, mas garanto que em algum mês do ano, tá, vai haver um contingente de tamanho pelo menos 11 fazendo aniversário. Por quê? Então, a gente pode invocar essa propriedade. Tá? Então, vamos chamar de x1, x12, o número de aniversários em cada mês. É para mim? A média aritmética desses números... média aritmética desses números, né? x1 mais x2 sobre 12 é conhecido. É 130 sobre 12, tá? Que é igual a 10, alguma coisa, né?
13 por 120, 10,833, etc. Tá? Então, essa propriedade me diz que pelo menos um dos xi é maior ou igual a 10,83. Ué, por que isso garante que tem pelo menos 11? Porque esses xi são números inteiros, tá? Logo, é maior ou igual a 11 porque os xi são números inteiros. Então, se algum deles é maior ou igual a 10,83, tá, o menor valor que esse xi pode ter é 11. Tá? E essa ideia, né, costuma ser formalizada, no famoso princípio das gavetas, tá? Ou princípio das casas de pombos, tá? Outro nome comum aí para esse princípio, que diz uma coisa inteiramente óbvia, tá? Mas as aplicações, tá, deste princípio não são necessariamente tão óbvias assim. Tá? Então, o que ele diz, tá, ser N objetos são colocados em M gavetas com M menor do que N, então, alguma gaveta conterá mais de um objeto. Óbvio, né? Você tem N objetos, tá? Tem um número de gaveta menor, vai colocar lá, não tem jeito, tá? Então, essa afirmativa na verdade, uma afirmativa a respeito de funções, né? Então, no momento que você coloca o objeto nas gavetas, você está criando uma função que associa cada objeto a uma gaveta. Tá? Uma forma, assim, mais, digamos, formal de enunciar o princípio das gavetas, tá, é dizer que quando você tem dois conjuntos finitos, tá, um deles com mais elementos do que o outro, não é possível você criar uma função injetiva desse conjunto que tem mais elementos do outro que tem menos elementos. Essa é a maneira formal de enunciar o princípio das gavetas. Ele, mais uma vez, tá, ele pode ser interpretado, tá, em função dessa propriedade, né? Então, se a gente chama de x1, xm, número de objetos em cada gaveta. Então, x1 mais xm sobre m, tá, que é a média desses números de objetos, é igual a quê? Qual é a soma de x1 mais x2 mais xm? É n, é o número total de objetos. Certo? Isso é um número que é maior do que 1. Porque eu estou supondo que m é menor do que n.
Logo, algum xi é maior do que 1. Ok? Ou seja, maior ou igual a 2. Tá, então, o princípio das gavetas, que é uma fonte aí de muitos problemas interessantes, pode estar associada a essa ideia, tá, de média aritmética. Tá? Então, só para ilustrar, então, essa nossa aula não é exatamente sobre o princípio das gavetas, mas mais propriamente sobre a conexão, tá, entre médias, tá, e essa noção. Mas só para ilustrar como é que o princípio das gavetas é útil para resolver problemas que às vezes não parecem, tá, que se referem a esse assunto. Então, um exemplo que vocês encontram aí no livro é o seguinte. 5 pontos são colocados em um quadrado de lado 2. Mostrar que há 2 desses pontos a uma distância menor ou igual a raiz de 2 entre eles. A ideia é essa aqui, ó. Você coloca 5 pontos quaisquer aqui no quadrado, tá? De forma completamente arbitrária. Tá? Então, o que o problema diz, tá, é que vai haver 2 desses pontos, tá, cuja distância vai ser menor ou igual a raiz de 2. Então, o que é raiz de 2 em relação a esse quadrado? É metade de uma diagonal. Certo? Então, o segmento aqui que a gente compara é esse. Botei esse ponto bem na diagonal, que azar. Botei tudo na diagonal. Então, os segmentos aqui que a gente está comparando é este aqui. Então, se eu colocar 5 pontos aqui, vai ter 2 cuja distância entre eles, tá, vai ser menor ou igual que uma semidiagonal. Então, esse é um problema que a gente resolve usando o princípio das gavetas. Tá? Então, para resolver um problema pelo princípio das gavetas, o primeiro passo é você decidir quem é que faz o papel dos objetos, tá? Quem é que faz o papel das gavetas. Então, os objetos aqui, não tem dúvida, são 5 pontos. As gavetas você vai construir. Então, qual é a ideia? Tá? A ideia é você partir esse quadrado no número de regiões que não pode ser maior do que 4, pode ser menor, tá? Mas não pode ser maior do que 4, de tal maneira que você possa garantir que quando 2 objetos estejam nessa subdivisão,
a distância entre eles não possa ultrapassar a raiz de 2. Porque se você subdivide isso aqui em 4 regiões, você garante, tá, que vai haver 2 pontos na mesma subdivisão. Porque se o número de gavetas é inferior a 5, vai ter que ter 2 pontos lá, numa delas. Então, como é que devem ser as gavetas? Ó, eu fiz uma figura aqui, tá? Essas gavetas aqui funcionam? Então, é certo que vai haver 2 pontos que caiam numa dessas gavetas. Tá? Mas eu posso garantir que nessas gavetas a distância entre 2 pontos quaisquer é menor do que a raiz de 2? Não, porque aqui, ó, eles podem ter 2. Então essas gavetas não funcionam. Que gavetas funcionam? Essas gavetas aqui funcionam. São 4. Então, eu garanto que vai ter um par de pontos que vai estar em alguma delas. Tá? E dentro desses quadrados aqui, qual é a distância máxima que eu posso ter entre 2 pontos? Raiz de 2. Dentro de um quadrado, tá? A maior distância possível que eu posso ter entre 2 pontos, tá? é o comprimento de sua diagonal. Então, essas são as gavetas. São os 4 quadrados de lado 1. Onde a distância máxima entre 2 pontos é raiz de 2. E é só isso, tá? Então, dados 5 pontos, tá? A gente vai ter pelo menos 2 em uma dessas gavetas, que são essas regiões. Tá? E em cada uma dessas gavetas, a maior distância possível é a raiz de 2. Tá? Então, isso mostra que é verdadeira, afirmativa. Tá? E é um problema que, se você não pensa da maneira correta, você pode ficar completamente perdido. Dá a impressão que é um problema de geometria, que tem que calcular a distância. E não é um problema de combinatória, na verdade. Ok? Muito bem. Vocês, hoje à tarde, vão se divertir aí com alguns problemas. Não são problemas muito difíceis, não, mas são problemas usando essas duas ideias. São problemas divertidos mesmo. Pelo menos eu espero que vocês achem divertido. Hoje vai ser bem divertida a sessão da tarde, né? Probabilidade, princípio das gavetas. Tchau, gente.